nós vamos ler 2 textos hoje. Amém? Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Que o Espírito Santo fale ao teu coração, esteja sensível, porque a palavra de Deus ela vai tratar com você nessa noite, amém? Amém, amém, igreja? Amém. Aleluia. Então deixa a inquietação. Glória. Gênesis 35, 21 ao 23. O Espírito Santo vai tratar comigo e com você nessa noite, amém? Ele já está tratando, glória. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. No versículo 21 ao 23. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Midigal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. E eram 12 os filhos de Jacó. E os filhos de Lia, Rúben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi e Judá e Isacar e Zebulon. Primeiras crônicas, melhor falando, o capítulo 5, versículo 1 também diz: Glória a Deus. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Amém? Você entendeu o texto? A gente vai explicar direitinho, amém? Mas eu gostaria que você dissesse, me respondesse, né? Olhasse para o seu irmão, faça melhor, né? Olhe para o seu irmão e diga assim, pergunte a ele: você prefere perder ou ganhar? É necessário você manter também aquilo que você ganhou, não é assim? Mas se eu perguntar a qualquer pessoa se a pessoa prefere perder ou ganhar, a pessoa, lógico, na sua sã, né, consciência vai dizer ganhar, lógico, claro. Porque ninguém quer perder. Todos querem ganhar. Amém? E o tema dessa mensagem que o Espírito Santo nos traz nessa noite é: você deseja perder ou ganhar? Perder ou ganhar? Qual é a sua escolha? Amém? Nós lemos no texto de Gênesis que Israel, ou seja, o servo de Deus, Israel, patriarca, um dos patriarcas, né, resolveu sair do lugar onde estava, estender a sua terra, uma terra que ele sentiu que poderia produzir ali. Mas a Bíblia conta um fato que, se você não se aprofundar, você vai achar que o pecado que o homem cometeu não teve nenhuma consequência. E a Bíblia diz que Rúben, o primogênito de Israel, ou seja, o primeiro filho de Israel, aquele que herdaria a bênção do pai, né? A bênção de estar acima de todos os outros irmãos, herdar a maior parte, né, de tudo que o pai havia conquistado, e ainda ter o direito de liderar a família como se fosse o cabeça. Rúben cometeu um pecado terrível, que foi se deitar com uma das mulheres de seu pai. Só que quando nós lemos o texto, a Bíblia só diz que Israel soube, que o pai dele soube desse pecado, mas a palavra não diz no texto de Gênesis que houve uma consequência para aquele pecado. Mas nós sabemos que todo pecado ele traz uma consequência, todo pecado traz um prejuízo para a vida daquele que
sequela. Seja pequena ou grande, ou seja, traz uma tristeza, traz uma angústia. Quem já perdeu alguma coisa aqui sabe, né? Às vezes a gente constrói algo, chega toma, acha que é dele, né? E o que vem sobre a nossa vida é tristeza, desânimo, não dá mais vontade de construir, não dá mais vontade de lutar. Toda perda traz uma sequela, sim ou não? Sim. Amém. Mas todo pecado, eu gostaria de acrescentar isso, que todo pecado traz perca, e toda perca traz sequelas. Amém? Amém. E nós vimos aqui que, aleluia, o pecado de Rúben não ficou impune. O pecado de Rúben não ficou impune. Talvez, aleluia, como muitos, né, que têm cargo, posição, status, né, acham direitos, acham que por serem alguma coisa, que por terem algum direito, algum privilégio, acham que têm a legalidade de fazerem o que querem, e que eles fazendo o que querem não vai dar em nada, não vai ter consequência nenhuma, sim ou não? Sim. Mas no reino de Deus, querido, o reino de Deus segue leis e segue princípios. E quando você quebra algum princípio e alguma lei do reino de Deus, sempre vai acarretar para a vida daquele que quebrou o princípio e a lei consequências, e as consequências sempre são horríveis. E talvez Rúben, por se sentir o primogênito e saber que teria direito de tomar conta de tudo, achava que podia mandar, desmandar e fazer o que queria, até deitar com as mulheres do pai dele. Olha para ele. É perigo. Mas todo, diga comigo, todo pecado traz perca. E toda perca gera consequência. Presidente, né? A gente vê o presidente da República, olha só. Presidente da República. Não é o fato dele ser presidente ou dela ser presidente que dá legalidade de fazer o que quer. A gente sabe que todo reino, né? Todo governo, toda nação tem suas leis, tem seus princípios, e toda lei e todo princípio deve ser obedecido. E não é porque um homem é presidente, isso lhe dá legalidade de fazer o que ele quer, infringir leis, quebrar princípios, né? Vocês estão entendendo? Roubar, abusar do poder. Não. Se ele fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai perder o seu mandato. Sim ou não? Sim. Ou seja, todo pecado vai ter uma perca, uma sequela, uma consequência. Aleluia. Glória a Deus. E quando o homem ele pratica o pecado, ele passa o seu direito a outro. Porque ele perde. Ele sempre vai perder.